Jornalista pede a saída de Vitor Pereira por desfazer a dupla Gabigol e Pedro e alega que toda essa situação de aceitação dos jogadores é para inglês ver. A gente também traz aqui a lista de relacionados do Flamengo, que não foi divulgada ontem. Você vai saber com quais jogadores o Flamengo viajou para enfrentar o Alcas em Quito. Absurdo o que estão fazendo com o Flamengo. A gente vai largar o aço aqui com essa situação vergonhosa do árbitro do jogo Flamengo e Fluminense, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Também vamos trazer aqui muitas informações do Flamengo, né, como o Flamengo sendo o único time a ter mais de 4 jogadores com mais de 100 participações em gols. A gente também trazendo aqui outras informações com relação ao Flamengo, né, que já está em Quito, né, para treinar e se preparar para esse jogo aí importante de estreia na Copa Libertadores da América. A gente também trazendo aí, cara, uma história emocionante que aconteceu, né? A menina rubro-negra que nos pediu ajuda, a gente conseguiu chegar ao valor que ela precisava dos remédios. A gente vai estar falando aqui o que aconteceu e os antes vão se rasgar. Mas no fundo tinham que ficar felizes que a gente conseguiu, né? Conseguiu a primeira missão, né? Dura 2 meses, agora depois tem tempo aí pra gente novamente angariar fundos para ela continuar vivendo, né? É uma situação muito difícil essa da fibrose cística. Bem, a gente chega aqui com um oferecimento da Stake, né? A Stake tem aí até R$150 de jogo seguro no primeiro jogo após você fazer o cadastro com o código promocional PAPARAZZORN, tá? E olha só, você pode fazer depósito no Pix a partir de R$50 e hoje tem Libertadores, tá? Hoje é dia de Libertadores. Você já pode aí estar fazendo a sua fezinha. Tem Independiente Medellín contra Internacional, jogando em casa, o Independiente Medellín. Olha só, aqui na Stake, você tem aí o Independiente Medellín pagando R$3,10, rapaz, em casa. Empate R$3,15, Internacional R$2,40. Empate devolve a aposta, Independiente Medellín R$2,15, Internacional R$1,68. Tá bom o negócio, hein? O Flamengo só joga amanhã às 19 horas, né? O mais importante é que hoje começa a Libertadores e você pode já começar a brincadeira. Vai começar a brincadeira com esse jogo interessante, a estreia do Internacional. Não deixe de utilizar o código promocional PAPARAZZORN. Bem, eu vou chegar aqui, né, com uma situação aqui muito, muito importante. Aconteceu essa semana, eu estava lá no Ninho do Urubu, há 2 semanas atrás, eu acho, e eu tô saindo da cobertura quando o Flamengo abriu, coisas que só acontecem quando a gente tem espaço lá no Ninho do Urubu. Eu tô saindo da cobertura diária, aí quando eu passo com o carro, o Arrasca da torcida, o sósia do Arrascaeta me chama e me apresenta uma menina e fala, pô, ela tá morrendo, infelizmente, o remédio dela foi vetado aí pela justiça, o governo não tá dando remédio para ela e ela não tem dinheiro para comprar o remédio. Faltavam naquele momento R$22 mil pro remédio. E aí eu perguntei, mas tem alguém ajudando, tem jogador ajudando? Ela falou, não, o Pablo tá ajudando, o Arrascaeta também já divulgou. Eu falei, não, vamos divulgar. Eu também ajudei com uma parte do dinheiro, né? Eu ajudei e divulguei. Aí a Silvana, a mãe dela, e a Gabriela, minha xará, iam me informando e falaram pra mim há 3 dias atrás, olha, ela tá com muita febre já, ela precisa do remédio, é um remédio que eles têm que buscar lá na fronteira, ela vai lá pro sul do país para ir lá na fronteira comprar, que é mais barato. Ela tá muito mal e precisa logo desse remédio. Faltavam R$13 mil. Aí foi aí que eu peguei também, dei mais um valor, mas faltaria ainda, né? E eu fiz a propaganda, né, no meu Insta, porque ela precisava dessa ajuda. E aí o Xavier me procurou, aí apareceu esse anjo na minha vida e na vida dela. O Xavier, da Elcom, né, da empresa lá da Ponte Rio-Niterói, que tem aquele LED gigantesco lá na Ponte Rio-Niterói. Aí ele me procurou e falou, Paparazzo,
eu quero ajudar. Ele deu o dinheiro todo que faltava pro remédio. Ele deu o dinheiro todo que faltava pro remédio e falou assim, e eu quero fechar um patrocínio, uma parceria contigo. Eu falei, pô, que isso, cara? Eu quero anunciar o seu canal na Ponte Rio-Niterói para 14 milhões de pessoas diariamente. Por todo o trabalho que você faz aí, bacana, ajudando as pessoas também. Eu quero te retribuir isso. Aí, o que é isso, cara? Uma pessoa contratar um outdoor, né? Eu não tenho grana para eu, o paparazzo, contratar o outdoor. Mas aconteceu e aí ele falou, cara, vou começar a colocar você aqui, você vai ser o nosso garoto propaganda. E depois até eu fui descobrir que eles têm planos de acordo com a minutagem que aparece por dia, então a pessoa é até acessível. Mas foi tão legal, cara. Dá uma olhada. Imagina os antes passando ali no dia seguinte da derrota, ou no dia seguinte do Flamengo ganhando um título. Cara, os caras vão querer... Vou nem falar o que eles vão querer fazer. Quero agradecer então a Elcon, ao Xavier, né, pela oportunidade e principalmente por terem ajudado a Gabriela a viver, né? Ela ganhou mais tempo e o governo tem que se ligar e começar a fornecer remédio para essa menina, né? O remédio está muito caro e o governo precisa se ligar e começar a fornecer para ela, que é rubro-negra, né? E que luta pela vida aí, né? Tão novinha, lutando pela vida. Bem, a gente teve aí o jornalista perdendo a paciência com o Vitor Pereira e pedindo a saída dele do Flamengo, né? O Renato Maurício Prado, ex-TV Globo, no caso Sport TV, né? Que participava do Bem Amigos lá com o Galvão, aí teve aquela treta toda lá, ele hoje escreve colunas no UOL e tudo mais, e tem também o canal dele. Fim da dupla, né, Gabigol e Pedro no Flamengo está perto, já que o técnico Vitor Pereira não deve utilizar a dupla nas partidas. Isso porque o camisa 10 pediu para voltar para sua posição de origem, centroavante. Em má fase, atuando mais recuado, o Gabigol aceitou ir para a reserva enquanto disputa a posição com Pedro. A dupla fez história na temporada passada, sendo protagonistas das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. Ambos terminaram o ano com 29 gols marcados. A dupla foi muito elogiada, mas com a iminência de sua ruptura, né, o jornalista Renato Maurício Prado atacou o treinador Vitor Pereira por não encontrar uma forma que ambos consigam atuar bem juntos. Ele conseguiu fazer o Gabigol pedir para disputar a posição com Pedro. É uma brincadeira o cara ter o Pedro e o Gabigol e arrumar uma tática em que eles não podem jogar juntos. Todo mundo dizendo que os jogadores adoram o Vitor Pereira. O Everton Ribeiro disse que ele tem autonomia para mexer à vontade. O Gabigol disse que teve uma conversa franca com ele, pode ficar falando isso para fora, mas não está legal, porque o Gabigol pareceu muito educado, muito, né, calmo, mas aquilo é um recado claro, falou o Renato Maurício Prado. Desde o esquema com 3 zagueiros, o Gabigol ainda não marcou, nem deu assistências nesse período de 7 jogos. Loucura, 0 participação em gol do Gabigol. O jogador é o maior ídolo das gerações aí, dessa geração atual, né? Ele, Bruno Henrique, né? E é responsável aí por dar 2 Libertadores aí ao Flamengo, fez o gol em 2019, 2022 também, né? E tantas outras competições que ele decidiu. E aí a gente tem essa situação aí do Renato Maurício Prado fazendo esse comentário. Você concorda com o Renato Maurício Prado? O que você acha dessa... Você, torcedor do Flamengo. O Vitor Pereira acabando
com a dupla Gabigol e Pedro é ruim para o Flamengo? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O importante, no meu entender, é que o esquema dê certo e não que você tenha um apreço, que você tenha uma dupla de estimação. É óbvio que eu adoro ver o Gabigol e o Pedro jogando junto. Mas você tem a possibilidade de ver também o Bruno Henrique Pedro e Bruno Henrique e Gabigol juntos agora também. Você tira algo para você ter outra coisa, né? Pode ser que agora desfaça Gabigol e Pedro, mas refaça Bruno Henrique e Gabigol ou Bruno Henrique e Pedro, né? São muitas possibilidades, não dá pra gente ter essa certeza de que será ruim, né? A verdade é essa. E o Flamengo é o único time no Brasil a ter 4 jogadores em seu elenco com pelo menos 100 participações em gols, tá, pelo clube. Gabriel Barbosa, 182 participações diretas em gol. Arrascaeta, 123. Bruno Henrique, 122. Pedro, 104. Informações do Datafla. São números aí realmente impressionantes, né? Que a gente sabe que fazem total diferença. E eu não tenho dúvida, tá, que o Flamengo vai se recuperar na temporada. Eu não tenho dúvida, tá? E eu quero falar agora sobre esse grande absurdo que aconteceu, né, do Flamengo podendo ser punido. Vale lembrar que a torcida do Vasco, nos últimos 3 jogos aí do Carioca, e a do Fluminense, nos últimos 2 jogos que enfrentou o Flamengo, eles, tanto a do Vasco quanto a do Fluminense, a do Botafogo também, eles cantam aquela música: tu és time de otário, vocês sabem o que, né? Vi e ladrão, né? A música tem preconceito, né? A música tem preconceito racial e de classes. A música tem homofobia, tá? E eles cantaram nesse jogo passado. A torcida do Fluminense cantou isso no jogo passado. É uma vergonha. E aí, olha só isso, o árbitro da partida de Flamengo e Fluminense, o Wagner do Nascimento Magalhães, relatou na súmula que a torcida do Flamengo cantou músicas homofóbicas contra a torcida do Fluminense. No momento das expulsões do atleta Samuel Xavier Brito e do técnico Fernando Diniz, ambos do Fluminense Futebol Clube, no período em que a partida ficou paralisada, parte da torcida do Flamengo entoou canto homofóbico em ofensa à torcida adversária. Dessa forma, o Flamengo pode ser multado, punido, né, e multado pelas ofensas. Aí eu falo com vocês, por que eles não anotam quando a torcida do outro clube canta alguma coisa contra o Flamengo? É sempre essa situação de 2 pesos, 2 medidas, é sempre diferente. Os caras cantam há muito tempo músicas que ofendem os rubro-negros na questão de homofobia e de uma série de outras coisas. Se é para punir, pune todo mundo. Ou não pune ninguém. É o que eu sempre falo. Ou pune todo mundo, ou não pune ninguém. Isso é vergonhoso. Por que estão fazendo isso? Com que direito só anota na súmula o que a torcida do Flamengo canta? Por que não anota outra? Ah, mas tá errado? Beleza, tá errado. Então tá errado todo mundo. É por isso que eu falo. Aí quando eu trouxe da última vez, falaram que era mimimi meu, que eu vim cobrar, que eles estavam cantando sempre as músicas aí contra a gente. Aí eu falei, olha, eles vão pegar, primeiro jogo que a torcida do Flamengo cantar alguma coisa nesse sentido, eles vão pegar só do Flamengo. Não deu outra, dona Ferge. Seu TJD, que aqui no Rio é TJD. Não deu outra. Qual é, dona Ferge? Qual é, Rubens Lopes? Não vai cobrar esse árbitro, não? O Wagner, né? Como é que é o nome desse sujeito? Wagner do Nascimento Magalhães. Não vai cobrar ele, não? Ele só o ouvido dele é seletivo. Ouvido seletivo. Alô, Guto Seabra, fala com o teu presidente aí, meu irmão, que o árbitro tá com o ouvido seletivo. Você devia estar no estádio, você ouviu os caras cantarem aquela música, tu és time de otário, você sabe. Eles cantam. Eles cantam. A música tem homofobia também. Cantaram nesse jogo várias vezes.
E o juiz, o seu Wagner Nascimento, não registrou, só registrou do torcida do Flamengo. Isso é uma vergonha. Assim como o VAR não chamou no pênalti no Pedro. Absurdo, diga-se por sinal. Por trás, carrinho por trás, tá? É sempre isso, o Flamengo sendo prejudicado. E os outros ainda fazem chororô dizendo que eles que foram prejudicados, tá? É uma vergonha. Também com o oferecimento da 5G Turismo, né? Você pode viajar o mundo todo em 10 vezes sem juros, sem entrada no cartão, com a 5G Turismo, tá? E a gente, claro, tem aí o pacote especial para Buenos Aires, Racing Flamengo, e pacote especial também para o Chile, que a gente vai lançar em breve, né? Mas você já pode pesquisar com a gente. Além disso, tem ótimos preços para Disney, tá? A gente está com os melhores preços para viagem, para você se planejar para Disney, e muitas coisas mais vêm aí, né, com a 5G Turismo, a nova empresa, a sua nova empresa de turismo, agência de turismo. Claro, hein? Empresa que eu também sou sócio, é do Paparazzo Rubro-Negro, então eu posso garantir o melhor serviço para vocês. Com a 5G Turismo, você vai ter muita seriedade, muita qualidade, que é o mais importante. Você vai realizar o seu sonho. Passar para vocês aqui a lista de relacionados do Flamengo, que o Flamengo não tinha divulgado, então agora a gente tem goleiros Santos, Matheus Cunha e Hugo, né, esses relacionados no primeiro jogo da Libertadores. Zagueiros Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Pablo e Rodrigo Caio. Laterais Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Wesley e Varela. Meio-campistas Gerson, Everton Ribeiro, Vidal, Matheus França, Everton Cebolinha, Igor Jesus e Vitor Hugo. Atacantes Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha, Matheus Gonçalves, Verton, André, Mateusão e Marinho, tá? Então, a gente teve aí o Flamengo com 7 desfalques, o lateral direito Mateuzinho, Thiago Maia, Eric Pulgar, Daniel Cabral, pô, esses 3 volantes fazem falta, Arrascaeta e Bruno Henrique, tá? Então, essas são as notícias do Flamengo aí. Eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas Espaço Rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado aí pela sua audiência. E, cara, vamos cobrar a Ferge. Vamos cobrar, porque quando tem que cobrar, quando tem que ajudar, a gente ajuda. Quando tem que cobrar, a gente cobra. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu!